Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Conexões Humanas. E hoje nós vamos falar de saúde mental, liderança e estratégia de negócios. E é claro que não poderia faltar uma convidada muito especial, com uma trajetória muito forte no mundo corporativo, todo esse assunto de estratégia de negócios. Não poderia faltar Raquel Soares. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa trajetória, né, nesse mundo corporativo e como surgiu a BIS Soluções Corporativas. Vamos lá, Raquel, pode te apresentar. Fica bom, fica bem à vontade. Primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, né? Sou tua fã, obviamente. Dizer que é importantíssimo, né, esse assunto de abordagem do mundo corporativo, né? Eu tenho uma trajetória aí, mais de 10 anos de carreira na área de liderança, né? Estratégia de negócios, processos, enfim, né? Eu tenho uma bagagem bem forte aí, atuante. Já trabalhei 11 anos no Sistema Fecomércio, trabalhei na GHB Engenharia com uma grande liderança, que é uma empresa de ramos totalmente diferenciados. Então, eu acredito que eu tenha navegado num cenário maravilhoso em relação à liderança e um desenvolvimento estratégico dentro das empresas, que eu acho que é um assunto muito importante hoje, né? E, obviamente, me desafiando nesse universo corporativo, que é uma paixão que eu tenho, surge, então, a BIS Soluções Corporativas, com uma grande parceria, que é a Giovana Boldrini. Eu acho que de tantas conversas, tantas trocas que a gente tem tido, né, nesses últimos anos que a gente se conhece, né, Gi, tu com esse belo desenvolvimento humano e eu agregando com o corporativo, a gente trouxe aí essa união de duas forças que com certeza vão fazer uma grande diferença no mundo corporativo, né? E a BIS, ela vem nesse propósito, né, de trazer dentro das empresas, além de um desenvolvimento, né, adequado, processos adequados, né, treinamentos específicos de liderança, trazer também a parte humana, né, o cuidado com o ser humano dentro das empresas, que unificou aí essa nossa parceria dentro da BIS, né, Gi? Isso é bem importante, né, nós trazermos de como surgiu, né, justamente de ter uma trajetória ambas, né? Em toda a parte de estratégia de negócio e treinamentos de liderança, que, né, olha a bagagem que você tem. E eu na área do desenvolvimento humano e saúde mental, em alguns cafés, né? Nós tomando um café, uma contribuindo com a outra. Eu já fazia, né? Já faço, né? Esse trabalho dentro das empresas, trabalhando toda a parte de saúde mental, inteligência emocional, palestras, e a Raquel com a parte de estratégia de negócio. E aí ficou a questão, por que não fazermos juntas, né? Levarmos para as empresas não só a parte de saúde mental, mas também de estratégia de negócio. E aí tá aí, surgiu a BIS Soluções Corporativas, B de Boldrini, S de Soares. Então, e hoje é um bate-papo bem descontraído, né? Exato. Uma para apresentar, né, pro meu público e pro teu público, a nossa parceria. E eu acho que a vida, né, quem me conhece sabe que eu tenho grandes parcerias, né? Tem com a Micaela, né, com a Eliane. Então, são mulheres fortes que têm muita representatividade em cada área que atuam, né? Então, uma das coisas que eu acho bem importante a gente trazer sobre a questão de saúde mental nas empresas é que muitas vezes a gente fala de produtividade. E quando a gente fala de produtividade, a gente esquece que dentro das empresas existem doenças silenciosas. Não sangra. Exato. Né? E muitas vezes, eu não digo que seja porque eu não quero ver, mas justamente por passar desapercebido dentro desse mundo corporativo, onde o foco está, muitas vezes, na produtividade, não é por querer, né? Eu não vou olhar para isso. Não, é justamente o movimento que é feito dentro do meio não permite que a grande maioria pare para olhar para isso. Né? Qual é que é a tua visão em relação aos riscos psicossociais que hoje a gente vê dentro das empresas que estão tomando uma proporção diferente e exigindo uma atenção maior? Com certeza. Bom, primeiro que a minha liderança dessa minha trajetória, ela é muito empática, eu costumo dizer, uma liderança de escuta.
né? Eu acho que um dos principais pilares de um líder é saber escutar e saber observar, né, o seu colaborador direto ali, enfim. E a importância que é tu ter o teu colaborador ao teu lado, né? Saber como ele tá, tu saber diagnosticar ele, né? O líder, ele tem esse papel de diagnosticar se a pessoa tá bem. Ela pode trazer um problema de casa, como pode ter um problema dentro da empresa e que tu não sabe. E como tu falou mesmo, é silencioso. E isso ele vai, aos poucos ali, readaptando o cenário e a produtividade dele, a entrega dele, né? E chega em determinado momento que daí acaba que tu não percebe, se tu não é uma boa liderança observadora, tu não percebe o que tá acontecendo. E aí acaba havendo outros fatores que desliguem o colaborador, ou até mesmo, né, um outro processo que possa fazer com que o colaborador se afaste da empresa, né? E é justamente isso, é a importância de ser uma liderança que observe o colaborador e tenha preocupação. Claro que hoje, nos dias de hoje, é uma nova geração, né? A gente enfrenta uma nova geração, uma geração que acho que muito pós-pandemia a gente foi se readaptando, se remodelando, justamente porque a gente preza hoje muito a qualidade de vida, né? E se eu não tenho uma qualidade de... Hoje as pessoas buscam o emprego pela qualidade de vida. O que a empresa me oferta, né? Acaba que vira os papéis, né? Quando eu vou fazer um processo seletivo, uma entrevista, eu acabo entrevistando aquela empresa, né? Para saber o que aquela empresa me oferece. Então, a empresa, ela tem que estar preocupada, principalmente, além da sua além da sua entrega final como empresa, ela tem que estar preocupada quem ela carrega para entregar o nome dela, Claro. né? Uma imagem, né? E hoje tem muitas empresas que ainda não tomaram essa virada de chave, não conseguiram ainda readaptar. E acho que essa é uma das preocupações, que inclusive vem aí a NR01 quando tu justamente para isso, quando né? tu fala em virada de chave, eu acho bem importante usar essa palavra mesmo, né? Com essa implementação agora da NR1, é bom a gente explicar um pouquinho sobre isso. Claro, importantíssimo. Isso pode ser, né? Essa nova legislação pode ser uma grande virada de chave para as empresas, né? Não só pelo olhar, a gente tem falado muito sobre isso, não só pelo olhar de que é uma norma, de que é uma legislação, não só por isso, né? Por ser algo que legalmente deve estar adequado, mas pelo olhar do ser humano, Exato. pelo olhar para os teus colaboradores, de uma forma diferente. Eu acho que aí é que vai entrar a grande virada de chave da implementação. Com toda certeza. Né? O que tu acredita que Com isso pode toda certeza. acontecer nas organizações? E eu acho que sim, é bem bom a gente entrar um pouquinho a fundo na NR01, que é hoje tu entra na internet, tu entra numa rede social, as pessoas elas estão aflitas, né? Com, eu preciso readequar minha empresa com a NR01. E como se fosse uma coisa assim, um susto, na verdade. E não, isso tu tem que colocar em prática dentro da tua empresa. Tu não tem que te preocupar somente com aquelas básicas, que é a ergonomia, que é o risco ambiental, enfim. Mas existe um ser humano que está atrás de qualquer tipo de situação ali, né? E não né? só por ser uma obrigação legal. Exatamente. E aí acho que essa é a virada de chave que o empresário, né, a alta direção, líderes, eles têm que colocar isso em pauta, porque acho que a partir dessa virada de chave, a partir dessa conscientização das lideranças, é que daí sim, de fato, vai fazer sentido, né, a avaliação psicossocial, né, dos colaboradores e desenvolver e ter um maior cuidado em relação a isso, né? Mas tirar o foco de, eu preciso me readequar, eu preciso colocar em prática, porque isso é o menor trabalho. Mas é que eu acho que tem uma questão aí cultural de que se é lei e eu vou ser multado, eu preciso fazer. Com certeza. Aí é que começa a gerar o pânico de que eu preciso me adequar à lei para não ser autuado e não ter uma multa. E o que eu já, antes de sair a implementação da NR1, eu já levava isso para dentro das empresas, pela questão de que eu preciso olhar para aquele ser humano, para aquele colaborador, né? Aquilo, você não pode misturar o que você tem de problema em casa, você não traz para o trabalho. Isso aí é uma hipocrisia. Isso é uma cultura muito antiga. Antiguíssima. Então, hoje, a gente sabe que você precisa ter o quê? Habilidades emocionais, aumentar repertório comportamental para aprender a lidar com as demandas que você tem em casa
e no trabalho. Exatamente. E a gente vê muito isso na questão da liderança, que líderes preparados emocionalmente, eles são um maior diferencial competitivo dentro da tua empresa. Com toda certeza. E quando você tem esse olhar para a liderança, que a liderança bem preparada emocionalmente vai te dar um suporte, e isso, vamos falar de produtividade depois, mas que isso vai também gerar, vai respingar na tua produtividade, eu não vejo assim, hoje, né, quando as empresas, quando a gente chega nas empresas e fala isso, né, para um gestor, para um diretor, a grande maioria das empresas hoje consegue ter esse olhar. Sim. Né? Pelo menos as que nós temos Sim, contato, a gente sabe certeza. que se for olhar estatisticamente, não. Né? Mas a que nós temos contato são pessoas que realmente prezam pelos seus colaboradores, pela saúde mental, pela cultura organizacional, né? Fazer com que esteja um ambiente saudável para que você possa gerar maiores resultados. Mas, Raquel, falando já em cultura organizacional, a BIS, né, atua no alinhamento entre pessoas e processos. Exato. O que tu acredita, né, que tu observa, assim, que é mais desafiador nas empresas que a gente tem atendido quando a gente fala de cultura organizacional? É como a gente fala, às vezes é um mundo complexo, né? Porque a gente lida com muita coisa, né? Principalmente, acho que empresas que vêm também de uma cadeia familiar, que isso também é um joguinho bem complicado ali da gente fazer. Começa tudo sempre na alta direção, na liderança, que a gente trabalha muito isso, e às vezes a gente chega nas empresas e comenta assim, a gente, tá, beleza, vamos entrar num planejamento estratégico, vamos identificar qual é a tua missão, qual é a tua visão, quais são os valores da tua empresa. Mas... E aí, tu tá preparado como líder, como gerente, como dono dessa empresa, desenvolver isso, né? Então, e existe sim, tem que ter uma quebra que é uma mudança radical de cultura organizacional, né? Que a gente fala. Porque nem sempre uma empresa que começou pequena ali, familiar, ela toma uma proporção que tu perde a linha dessa empresa. Então, tu precisa... a gente entra com essa missão de introduzir dentro das empresas, né, esse planejamento, né, essa reestruturação. Mas é importante que as grandes lideranças sempre estejam preparadas para essa virada de chave, né? Sim. Então, essa cultura organizacional, ela pega também... a mudança nem sempre é fácil, né? Nem sempre é muito positiva, porque tudo que muda, as pessoas são resistentes, né? Ah, mas eu sempre fiz assim e nunca deu errado. Ok, mas o mundo tá mudando toda hora, as leis mudam toda hora, né? Processos precisam ser melhores. É o que a gente fala de flexibilidade. Exato, e os processos eles precisam ser mais otimizados, a gente precisa melhorar a nossa gestão do tempo, e isso tudo impacta. Tudo bem que funcionava antes, mas talvez funcione melhor agora, com curto tempo, com uma melhor produtividade, com uma maior conexão em todos os outros setores da empresa. Então, essas mudanças, quando a gente começa a trabalhar a cultura que tem que ser mudado, que são políticas novas que estão entrando, e da mesma forma orientar o planejamento estratégico, tem essa questão muito enraizada de mudança mesmo, a resistência da mudança. Mas é importante esse olhar, é importante primeiro saber, quando nos procuram principalmente, né, Gi, é porque sabem que precisam mudar, né? Mas é tu entrar e tu tocar nas feridas, né, e dizer para as pessoas assim, ó, beleza, mas a gente identificou que em alguns pilares dentro da tua empresa tu precisa modificar em tal sentido, em tal outro sentido, e aí fazer com que a pessoa tenha essa consciência de que, opa, não é só onde eu achava que estava errado. Tá errado. Normalmente não é só onde eu acho. Tá errado também é onde tá ali embaixo do meu braço, onde eu também administro mais que tá comigo, beleza? Então, é difícil esse primeiro passo, eu acredito, assim, de fazer essa conscientização, essa quebra, né, de barreira. Mas é importantíssimo porque a gente está sempre mudando, a gente está em constância sempre, né? Quando a gente fala de produtividade e bem-estar, existe um grande mito de que bem-estar e produtividade não andam juntos, né? E quando eu falo grande mito, porque talvez algum tempo atrás, né, não andasse mesmo, porque o foco era só produtividade a qualquer custo, né? Hoje, a gente leva justamente isso para dentro das empresas, né? A BIS traz essa cultura de que você pode ter produtividade, você pode ter excelência nos seus resultados, mas também com bem-estar dos seus colaboradores, dos seus líderes, né? Então, a gente justamente vai trabalhar isso dentro da empresa e provar que realmente é um mito
bem-estar e produtividade não andarem juntos, né? Com certeza. Uma das coisas principais que é feito é um diagnóstico, né? Principalmente em função da NR1, é feito um diagnóstico de riscos psicossociais, né? Onde vai ser aplicado questionário, com todos os colaboradores. O ideal é que seja feito com 100% dos colaboradores, para que a gente faça um levantamento de risco psicossociais. Nós vamos ver qual é, né, a probabilidade desse risco por setor. Nós vamos ver, são 9 riscos, né? Nós vamos ver ainda qual a severidade desse risco em cada setor. E depois disso, um diagnóstico, e para poder fazer uma implementação de ações para minimizar, né, para mitigar esses riscos que vão aparecer na sua empresa e que normalmente em setores diferentes vão ser riscos com probabilidades e severidades diferentes. Né? Exatamente isso. E falando muito mais tecnicamente em relação a esse diagnóstico, né, burocraticamente, assim, a NR01 é uma das mais de 30 NRs que a gente tem aí. E existe o PGR, que esse PGR é onde lauda ali os riscos, cada função, cada cargo, enfim. E ele é um laudo, né, o PGR, ele é muito laudado direto pelos técnicos de segurança, pelo médico de segurança do trabalho. E hoje, com essa nova norma, que é esse questionário que a gente vem trazendo para identificar, ele vem agregando a isso. Então, tipo, é importantíssimo a colaboração dos colaboradores da empresa para que façam melhor o seu PGR, ou seja, o PGR ele tem que ser reatualizado até maio, obviamente. Consequentemente, entra aí esse diagnóstico para que a gente entre com o que, beleza, eu fiz agora um desenvolvimento do que eu tenho de riscos, né, psico, e, consequentemente, aí eu tenho que gerar um plano de ação, né? Nesse primeiro passo, obviamente, vai se tornar um plano de ação, né? Que entra a BIS justamente para isso. Mas, além de um plano de ação, porque eu já identifiquei, eu preciso ter um plano preventivo. Né? O que é o plano preventivo? Eu sempre estar capacitando as pessoas. Eu falo muito, eu friso muito que a liderança ela tem que estar preparada para isso. E tu tem, quando tu é convocado, quando tu é convidado a ser um líder, tu tem uma opção de ser ou não ser um líder, né? Mas tu tem que ter a consciência que tu está lidando com seres humanos, né? Tu tem que ter empatia, tu tem que ter a escuta. E a gente sabe que tem pessoas que são maravilhosas, têm o dom de ser operacionais, lidam bem. A gente está falando isso no mundo braçal, como no mundo administrativo, como a gente fala, mas tem pessoas que têm o dom de ser operacional. Eu só consigo lidar aqui, eu só consigo trabalhar com processos, beleza. Tem pessoas que têm o dom para ser líder, conseguem enxergar, conseguem escutar, que é importante, né? E esses líderes, eles precisam ser preparados. Eles precisam ter as suas emoções sempre ali, ó, ativas, para entender e se colocar no lugar do colaborador, né? Não no sentido só de julgamento, mas assim, de apoio, de auxílio, porque isso reflete em toda a entrega do colaborador e do líder também. Porque o líder responde pelaquela equipe, né? Uma das coisas que eu acho bem importante a gente deixar é que a gente, além do diagnóstico, né, dos riscos psicossociais, a gente trabalha ali com palestras de inteligência emocional, workshop, treinamentos, cursos de comunicação, né, assertiva, não violenta também. Gestão de conflitos, né, gestão do tempo. Mas também tem um planejamento anual que você pode aplicar na empresa durante, né, os 12 meses, com um relatório para ver a diferença que vai fazer lá quando você começa, né? E quando você meio e fim. E eu quero trazer uma questão bem importante, que é as ferramentas, né? Na prática, quais as ferramentas que na prática uma empresa pode implementar para equilibrar esse desempenho e saúde mental, né? Então, uma delas eu já trouxe, que é a questão de palestras, de cursos, de workshops, né? Então tudo isso pode ser aplicado já na prática para que você consiga já ver uma melhora, não só no perfil dos teus colaboradores, né, ali individualmente, mas também no resultado. E aí, por falar nisso, eu quero trazer a Lisiane Oliveira. A Lisiane é proprietária da Ótica Conceito, né? E está sendo feito um trabalho lá de
saúde mental corporativa, onde a Lisiane tem um olhar muito atento para os seus colaboradores, né? Ela já está com duas óticas. E eu vou trazer um pouquinho para ela falar sobre esse trabalho que está sendo feito lá e como que ela está sentindo, né? Os benefícios e a diferença desse trabalho. E tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito lá na empresa e o quanto eu vejo a necessidade de a gente ter um auxílio de um especialista na saúde mental dos funcionários. Porque eles não são só funcionários, são pessoas como a gente, com dificuldades como a gente, com frustrações e sonhos como a gente. Então, assim, a gente teve um desenvolvimento muito grande, um aumento de produtividade bem legal, e ao mesmo tempo, né, uma renovação de sonhos de cada um. E eu acho que ir trabalhar motivado por um sonho e acreditando que vai dar tudo certo, faz toda a diferença. Então, eu quero agradecer a Gi por ter iniciado esse trabalho tão maravilhoso lá na minha equipe. E um beijo até os próximos encontros. Tá aí a Lisiane Oliveira, da Ótica Conceito, né? Com 2 óticas, nós vamos colocar aqui na tela os telefones das óticas. Tem uma no Lamy e outra na Restinga, né? No extremo sul, sempre com um atendimento, assim, maravilhoso, de excelência. Aqui, a Óticas Conceito. 51-3249-9550. E a da Restinga, 51-99-221-0517. Lisiane Oliveira sempre com um olhar muito atento às colaboradoras. E é muito bom isso, né, Gi? A gente que trabalha com desenvolvimento humano e vê que as pessoas enxergam isso é fantástico, porque é isso que todo mundo corporativo precisa, né? Esse olhar, porque o resultado com certeza é mais satisfatório. É muito mais vantajoso para a empresa ter esse olhar com o colaborador, esse cuidado, né? E tornar que a pessoa fique bem, que tenha um bem-estar, seja acolhida em momentos de dificuldade que todos nós temos, né? Todos nós temos esse fator, né? Eu gosto de dizer que quem faz, né, o teu negócio, a tua empresa, não é o teu produto, não é o teu serviço, são as pessoas que trabalham com você. Com certeza. São as pessoas que desenvolvem esse trabalho. Então, muitas vezes, o olhar, ele tá para o serviço, ele tá para o produto, quando, na verdade, em primeiro lugar, ele tem que estar para as pessoas. Exatamente. Hoje em dia, vamos falar um pouquinho de futuro, né? As novas gerações estão pedindo cada vez mais, né? A gente vê isso nas empresas, na minha própria empresa, a gente também já vejo isso, a conexão que esse pessoal que está chegando aí, né? Essa geração, de conectar essa questão de um trabalho mais humanizado, né? Essa busca. E, com certeza, as empresas que estão com esse olhar hoje, elas se destacam no mercado. Com toda a razão. Não é, como eu falei, não é só em função de uma lei, né? Não é só porque você vai ter um selo de certificação de empresa promotora de saúde mental. E não é só o selo, né? É sim você saber que você tem colaboradores emocionalmente saudáveis. Sim. E isso é importantíssimo, que não é só... A lei é uma consequência. Essa NR01 que a gente fala tanto, que assusta muitas pessoas, é uma consequência do que o Ministério do Trabalho tem visto, né? De todas as queixas, né? E várias pessoas que estão com problemas psicomentais, né? Mas a importância que é para a empresa, a imagem da empresa, né? Hoje, as pessoas, se acontece qualquer tipo de situação negativa, alguma coisa que aconteça em relação a isso,
o nome da empresa, ele cai de uma forma significativa, né? E é importante os empresários hoje entenderem que, tipo assim, eu preciso deixar minha empresa num patamar alto. Porque quanto mais eu tiver alto, as pessoas vão querer trabalhar para mim, Claro. vão se sentir satisfeitas trabalhando para mim, né? E eu vou sim fazer o acolhimento, fazer um ambiente saudável de se trabalhar, né? Ter a preocupação, né? E isso é importante, não só tu seguir uma norma que é o mínimo, né, do que uma empresa tem que ter, né? Existem normas, a gente vive cheio de leis, mas principalmente de eu zelar pela imagem da minha empresa, né? Onde a minha empresa está numa imagem positiva, obviamente eu vou ter excelentes profissionais querendo vir trabalhar para mim. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver qualquer respingo, eu sujo o nome da minha empresa. Então, a imagem da empresa também é muito importante. E essa geração que está vindo, e não só dos novos, que claro que os novos eles estão vindo num gás muito mais constante. Mas eu friso muito que pós-pandemia a gente teve aí que se readaptar, nós que somos um pouquinho mais velhos, né? Mas a gente também se readaptou, a gente também teve um olhar diferente, a gente conseguiu entender que eu tenho que ter o meu tempo família, né? Eu tenho que ter meu bem-estar, eu tenho que estar bem também na minha família e, consequentemente, eu também tenho que estar bem no meu trabalho, né? E a gente teve uma época de pós-pandemia que a gente foi obrigado a conciliar casa e trabalho junto, né? E é uma readaptação que ninguém esperava. E isso foi remodelando essa geração que está hoje. A gente também acabou se remodelando, se readaptando e também tornando consciência de que, tipo, opa, não, eu não preciso só ser um robozinho lá dentro daquela empresa, eu também preciso ser ouvido, também preciso ser acolhido, né? Eu preciso ter uma orientação saudável, né? A gente fala muito na NR01 também, na questão de assédio moral, né? De sobrecarga de trabalho, né? E isso é importante também, a gente saber moldar, saber instruir a liderança para que a gente consiga rever essa nova geração. Porque essa nova geração, eles querem uma flexibilidade, uma qualidade de vida, né? De vida, eu digo, até mesmo no profissional, né? Que é importante saber ser bem tratado, bem acolhido. Com toda certeza. Olha, a vontade de ficar aqui... A gente vai longe. Vamos ficar aqui conversando mais um pouco. A gente vai longe, Mas é bom deixar gostinho de quero mais. Raquel, foi uma conversa assim, ó, riquíssima, como sempre, né? São nossas conversas, né? E para fechar, eu queria que tu trouxesse uma mensagem que tu gostaria de deixar para líderes e empresas que estão nos ouvindo, né? E que querem construir um ambiente mais saudável e estratégico. Olha, eu acho que principalmente remodelar, né? Remodelar a visão da liderança é importantíssimo, né? Uma liderança com muita empatia e acho que principalmente o poder de escuta, né? Saber escutar o seu colaborador, saber entender aonde que tá os gatilhos, né? Que tornam isso. Feedback é muito importantíssimo, né? Saber dar e ouvir também. O líder também erra, o líder também tem suas falhas, mas também saber ouvir, tanto dar feedback quanto ouvir, porque às vezes uma palavra, um ruído de fala de uma liderança pode causar um enorme estrago para os colaboradores. Então, eu acho que o poder de empatia e de escuta de uma liderança é um dos pilares principais para que tu construa, sim, uma liderança de melhor qualidade, né? E diante disso é justamente isso, é trazer esses valores para que a gente consiga aí construir no mundo, né, corporativo, melhores resultados e aí sim ir para um planejamento estratégico de grande resultado sustentável. Com certeza. E para você que está nos ouvindo, né? A BIS Soluções Corporativas, então, né? Essa união da Raquel e da Giovana, liderada, né, por nós duas, está aqui para ajudar a sua empresa a trabalhar não só crescer com estratégia, mas também com saúde mental. Então, cursos também para lideranças, como dar e receber feedbacks, comunicação assertiva, comunicação não violenta. E é uma infinidade. Construção de processos, fluxos, enfim, a gente vai longe aí. Isso. A gente poderia ter mais uns 4 podcasts. Exatamente. Então, se fizer sentido para você, pode entrar em contato, né, pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Vai ser um prazer marcar uma reunião, atendê-los e vamos juntos transformar resultados com mais humanidade. Isso aí. Raquel,
Um prazer enorme. Prazer né? é todo meu sempre. Vamos fazer outros, né? Com certeza. E até a próxima. Até a próxima.